As miragens criam estranhas e fluídas ilusões aqui, neste vasto e seco lago, chamado de o lugar da água seca. Esta é a região chamada Etosha, no sudoeste da África, onde na maior parte do ano não cai uma única gota de chuva. Nessa época, os poços d'água em Etosha tornam-se verdadeiros palcos ao ar livre. Aqui, talvez melhor do que em qualquer outro lugar, os animais da África podem ser detalhadamente observados. Uma boa parte da região de Etosha é uma planície coberta de vegetação rasteira e pequenos arbustos. No centro da planície encontra-se a Depressão de Etosha, o leito de um enorme lago, seco na maior parte do ano. Com aproximadamente 5.200 km² de área, esta grande extensão de terreno argiloso é uma das regiões mais estéreis da Terra. Entretanto, este é um lugar de ilusões e paradoxos. Aqui na Namíbia, no sudoeste da África, a Depressão de Etosha é cercada por uma das mais espetaculares mostras de vida selvagem remanescentes no continente. Isso ocorre porque águas subterrâneas permanentemente alimentam poços ao longo da depressão e na planície situada mais além, possibilitando a vida de um grande número de animais durante todo o ano. Nosso ano em Etosha começa assim que termina o longo período de seca. A depressão mostra-se árida e varrida pelos ventos, e uma poeira fina satura o ar. Mas, finalmente, um dia, grandes nuvens e rajadas de chuva fresca varrem a planície.
A água começa a encher a depressão, correndo de todas as direções para essa cavidade natural. Na medida em que a chuva continua por uns 3 meses, um enorme lago vai gradualmente se formando. Repentinamente, milhões de lampreias surgem no lago. Elas foram desovadas por peixes adultos que, de alguma forma, sobreviveram à estação seca enterrados profundamente na lama. Agora, esses pequenos peixes são um festim para garças e outros pássaros. A chuva transforma Etosha. A depressão é agora um vasto e raso lago, com 80 quilômetros de largura, mas apenas pouco mais de meio metro de profundidade. A água que transborda inunda a planície às margens da depressão. A nova e inebriante estação é anunciada por um coral de gigantes sapos-bois chamando as fêmeas para o acasalamento. Os sapos-bois machos reúnem-se em seus locais de acasalamento. Aqui se atacam entre si, lutando de forma selvagem pela chance de acasalar-se. É uma novidade para esses jovens leões. As pequenas sapos-bois fêmeas tomam a iniciativa na hora do acasalamento. Agora, 2 fêmeas rivalizam pela atenção de um macho. Centenas de ovos são depositados pela fêmea e fertilizados pelo macho. Logo, um vasto número de girinos fervilha nas poças d'água em volta da depressão. A maioria das espécies de sapos já abandonou seus filhotes neste estágio, mas o sapo-boi gigante macho é impetuosamente protetor. Ele defende os filhotes vigorosamente contra predadores como o lagarto monitor.
muitos animais obtêm energia suficiente nas suculentas plantas novas com as quais se alimentam. Uma variedade de cores vivas espalha-se sobre a planície de Etosha. Agora, os poços parecem abandonados e enganosamente pacíficos. Entretanto, pequenas pombas vêm beber ali todas as manhãs e tardes. Estas duas estão distraídas, concentradas em seu namoro. A vítima é submersa por tartarugas famintas e logo encontra seu fim. Brincando e fazendo pilhagens, mas sempre alertas, os esquilos terrestres raramente se desviam muito da segurança de suas tocas. Como a maioria dos animais aqui, os esquilos se reproduzem durante a copiosa estação das chuvas. Na planície, um quinu fêmea dá à luz seu filhote. A infância do filhote terminará antes do final do dia. Em apenas poucas horas, ele estará correndo junto com a manada. Por toda a planície, animais recém-nascidos estão começando a experimentar a surpresa da vida. Alvos fáceis para os predadores, muitos não viverão mais do que poucos dias.
A mamãe zebra coloca-se entre os leopardos e sua cria, possibilitando sua fuga. A estação chuvosa não é uma bênção completa para os esquilos. Eles são atormentados pelas pulgas. Os esquilos usam suas caudas peludas como guarda-sóis. É uma adaptação pouco comum, mas que os ajuda a procurar alimento sob o sol quente. A mamãe leopardo tem 4 filhotes grandes para alimentar. Eles têm quase 1 ano, mas ainda não estão suficientemente treinados para caçar sozinhos. A mamãe gnu é formidável. Ela enfrenta o leopardo e ajuda seu filhote, que está em perigo, a escapar. Animal ardiloso, do qual pouco se conhece, uma raposa de orelhas de morcego cuida de seus filhotes. Ela buscará insetos para alimentá-los e manterá sua pelugem limpa, tratando-os constantemente. Os filhotes de gazela são presas fáceis para este tipo de leopardo, o chita. Os chitas podem facilmente comer 4 dessas corças num dia e em meia hora estão caçando novamente. Com suas orelhas grandes e sensíveis, a raposa é capaz de perceber até mesmo os tênues ruídos produzidos por insetos subterrâneos.
Desta vez, ela achou apenas alguns cupins. Ainda que considerado o mais veloz animal terrestre, o chita tem dificuldade de apanhar a ágil gazela. Muitas vezes, os chitas são frustrados em seu intento, a não ser que contem com a vantagem do ataque surpresa. Neste ano de chuvas fortes e alimento abundante, os pelicanos vieram fazer seu ninho numa ilha da depressão inundada. Aqui, seus desajeitados filhotes pretos estão seguros dos predadores. Deixando os filhotes, os pelicanos adultos frequentemente percorrem grandes distâncias até as mais próximas regiões de pesca. Aqui, eles se unem a outros pássaros na caça das lampreias. As lampreias cresceram e já estão quase grandes demais para esta ibis sagrada. Depois de 3 meses, as chuvas diminuem e a depressão começa a secar. As lampreias sobreviventes ficam presas nas poças d'água e são facilmente capturadas pelos pelicanos, ibis e cegonhas de bico amarelo. Mergulhões recém-saídos do ovo se agarram em sua mãe quando ela sai do ninho. Enquanto o macho submerge em busca de alimento, o mergulhão fêmea toma conta dos filhotes e dos ovos que ainda está chocando, que ela cuidadosamente esconde quando se afasta do ninho. Agora faz sombra para eles e abana-os vigorosamente, protegendo-os do sol quente. Tanto o macho quanto a fêmea trabalham constantemente para alimentar os filhotes. As chuvas terminaram. E as poças ao longo da depressão evaporam rapidamente. Aos milhares, jovens sapos-bois saem da água. Eles possuem um apetite voraz e comem tudo que é possível. Frequentemente não há outro alimento a não ser outros sapos. Muitos sapos-bois podem chegar a ser adultos sem nunca comer outra coisa que não os de sua própria espécie.
Para os sapos que escapam dos predadores de sua própria espécie, existem outros inimigos. Esta serpente dos arbustos localiza sua presa apenas se esta se move. Se os sapos não se mexerem, estarão salvos. Durante as chuvas, a maioria dos animais de Etosha viveu um período de abundância. Fortes e revigorados, eles estão agora preparados para a longa e severa estação que os espera. Na medida em que a planície seca, começa o período do cio. Um gnu macho se aproxima ansiosamente de um grupo de fêmeas, mas o macho não é totalmente bem-vindo. Outros machos rivais aproveitam-se do momento em que, distraído, ele tenta o acasalamento. Uma gazela macho corteja a fêmea roçando gentilmente seu flanco. Somente quando preparada, ela permitirá que o macho proceda ao acasalamento. O que vemos agora é um tipo de alerta. Gazelas adultas saltarão assim quando perseguidas por um predador, possivelmente como um sinal para reagrupar a manada. Contudo, no caso destas gazelas jovens, trata-se simplesmente de uma divertida brincadeira.
cada dia que passa, o clima fica mais seco. A depressão torna-se um atoleiro de lama, até secar e endurecer sob o inclemente sol de Etosha. Seco e desprotegido, o refúgio dos pelicanos já não é mais como uma ilha e deixa de ser seguro. Chacais e hienas atacam repentinamente ao anoitecer. Os pelicanos jovens e incapazes de voar logo estarão dispersos pela depressão, muitos deles mortos ou agonizantes. A vegetação possibilitada pela chuva cresce e seca. As grandes manadas que prosperaram aqui, no seu local de procriação, agora migram em busca de novas pastagens. Essas migrações têm ocorrido há milhares de anos, desencadeadas pelo início da estação seca. Algumas manadas se deslocarão 150 quilômetros ou até mais. Elas devem seguir trilhas que levam de um poço até o mais próximo, e nesses poços os predadores aguardam. A manada de zebras hesita à visão da água por causa de 2 leões que ali descansam. Os leões se alimentaram recentemente, mas não deixarão que as zebras se aproximem para beber. Eles são velhos companheiros e têm caçado juntos há vários anos. Parecia que nada podia acontecer entre eles, a não ser, talvez, o ciúme por uma leoa. O que ocorre na maior parte da luta é só barulho, pouco dano é causado. O vitorioso determina seu direito à leoa. O perdedor parece aceitar sua sina e já se encontra com segundas intenções no momento em que surge uma outra leoa. Depois de 3 meses de seca, os poços tornam-se cada vez mais indispensáveis, mas também mais arriscados para os animais de Etosha. Com maior frequência e sempre mais urgentemente, eles têm que vir aqui para beber.
O elefante é um dos poucos animais que se aproxima da água sem medo. Estes elefantes machos adultos normalmente vivem solitários, porém, ocasionalmente, eles se agrupam a uma manada de filhotes e fêmeas que estão procriando, como esta. Quando um filhote muito jovem está junto da manada, mesmo os elefantes adultos podem tornar-se agressivos. Este filhote provavelmente tem menos de 10 dias e, ao que tudo indica, a manada inteira se une para protegê-lo. Os antílopes são extremamente cautelosos ao se aproximarem para beber. Eles estão alertas para o menor ruído ou sinal de perigo. Esta forte leoa, no auge de sua vitalidade, está acompanhada de seus 3 filhotes. Os leões têm uma péssima reputação como pais. Os filhotes são frequentemente negligenciados ou mesmo selvagemente maltratados por causa de conflitos em razão de orgulho. Todavia, esta leoa mostra-se uma atenta e protetora mãe. Provavelmente por não ter outras fêmeas rivais e ser o centro das atenções dos 3 leões machos da área. Os filhotes têm apenas 4 meses de idade aproximadamente e estariam bastante desprotegidos se deixados por conta própria. Eles continuarão a depender de sua mãe pelos próximos 2 anos.
Um bando de pássaros efetua uma rápida aproximação e fuga do poço. Sua segurança depende da sua agilidade. A leoa caçou um jovem javali para seus filhotes. Agora ela os conduz ao local onde deixou o animal. Mas uma surpresa aguarda os filhotes. A mãe leoa não os ajudará. Inexperientes como ainda são, eles terão de aprender sozinhos a abater a presa. Esta é uma rara e impressionante visão de como os meios de sobrevivência são ensinados no mundo selvagem. Está ficando mais quente e seco durante o dia. Ainda que sempre atentos ao perigo, os animais são atraídos mais seguidamente aos poços, desde as horas mais amenas, logo cedo pela manhã. As zebras provavelmente sentem o cheiro da leoa, mas a sede é mais forte.
Já se passaram 6 meses sem uma gota de chuva. Bandos de galinhas da Angola, ciscando à procura de sementes, aumentam a asfixiante poeira que paira sobre Etosha. Às vezes, parece que toda a região está ardendo em brasas, prestes a incendiar-se. Agora é chegada a estação das chuvas rápidas, pancadas esparsas que podem cair em pontos isolados na planície. Entretanto, elas não passam de uma provocante antecipação da verdadeira estação chuvosa, que ainda demora uns 2 ou 3 meses. Logo após as primeiras chuvas, as acácias florescem. Para antílopes, girafas e outros herbívoros, seus tenros brotos oferecem algum alívio contra a fome e a sede. Mas para outros animais, as chuvas escassas trazem poucas vantagens. A planície continua escura e ressequida. Agora as grandes manadas de herbívoros começam a refazer suas rotas através da planície. Quando as chuvas começarem com intensidade, elas terão encontrado seu caminho de volta aos mesmos locais de procriação que ocuparam no ano anterior. No caminho, distintas manadas se reúnem para beber num poço às margens da depressão.
E assim continua, como tem sido por milhões de anos. O antigo e perpétuo ciclo das estações, a perseguição sem fim entre predador e presa, a morte e a renovação. Tudo isso haverá completado um círculo, quando o trovão ecoar através de Etosha e as chuvas chegarem finalmente, outra vez.